Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Espero que bem. Hoje nós vamos começar o nosso dia, no capítulo ainda 16, terminamos hoje as notas explicativas. Nesse trecho, Jesus fala sobre as chaves do reino dos céus, autoridade espiritual e responsabilidade diante da verdade. Também começa a revelar aos discípulos que precisariam sofrer, morrer e ressuscitar. Pedro resiste a essa ideia, mostrando como muitas vezes queremos os planos de Deus sem aceitar os processos. Jesus ensina sobre tomar a própria cruz, renunciar a si mesmo e seguir o caminho verdadeiro. Oremos. Pai amado, ensina-nos a compreender teus caminhos, que eu não rejeite os processos que me aproximam de ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus amores, 16:19 Chaves do Reino dos Céus. Pedro recebe a autoridade para admitir a entrada no reino por meio da pregação do Evangelho. Uma autoridade que é posteriormente concedida a todas as pessoas chamadas para pregar o Evangelho. Observe o contraste com os escribas e fariseus que fecham a porta do reino na frente das pessoas, de forma que eles mesmos não entrem nem permitam que os outros entrem. Veja 23:13. Em Atos, Pedro é o apóstolo que primeiramente prega a mensagem do reino aos judeus no Pentecoste, Atos 2, aos samaritanos, Atos 8, e aos gentios, Atos 10. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Pedro também tem autoridade para disciplinar e julgar a conduta certa ou errada daqueles que estão no reino, uma autoridade que não é exclusiva de Pedro, mas estendida à igreja como um todo em Mateus 18:18 e João 20:23. Jesus delega autoridade aos líderes humanos que são chamados a governar sua igreja na terra, debaixo da autoridade suprema de Jesus, mediante a administração de sua palavra. 16:20 Jesus advertiu seus discípulos contra dizer a alguém que ele era o Cristo, uma vez que o conceito de Cristo Messias estava sendo amplamente interpretado pelas multidões e frequentemente pelos próprios discípulos. Veja a nota 8:4, 9:30, 12:16, 17:9. 16:21, 17:27 Sofrimento do Messias revelado. Jesus revela a natureza da sua messianidade. Ele é um Messias sofredor e aqueles que são seus discípulos devem sofrer com ele. 16:21, 28 Ainda assim, a transfiguração 17:1-13 revela quem Jesus realmente é, o Filho de Deus. E os crentes, os próprios filhos do reino, estão livres da antiga era da lei. 17:14-27. 16:21, 28 Sacrifício sofredor. Jesus prediz seu sofrimento e ressurreição, versos 21, 23, e revela o custo do discipulado, versos 24 a 28. 16:21 Desde esse tempo, marca a conclusão do ministério de Jesus na Galileia e o início da sua viagem a Jerusalém para enfrentar a crucificação. Esta é a primeira das 4 ocorrências, versos 21, 17, 22 a 23, 20, 17, 19 e 26, 2, em que Jesus prediz a sua prisão e crucificação. 16, 22 No contexto da revelação judaica, mestre-discípulo, teria sido audacioso um discípulo corrigir seu mestre, quanto mais repreendê-lo. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer.
Pedro, como a maioria dos seus compatriotas judeus, resistia à ideia de que o Messias deveria sofrer, embora ela seja encontrada no Antigo Testamento, por exemplo, Salmos 22, Isaías 53, Zacarias 12, 10, 13 e 7. 16:23. Satanás teria impedido a missão de Jesus por meio de Pedro, que precisa mudar suas ideias humanas sobre a missão do Messias. Veja a nota no verso 22. Pedro ainda não compreende que o ofício messiânico de Jesus precisa incluir sofrimento e morte. 16:24. Tome a sua cruz. Veja a nota 10:38. 16:25. Os versos 25 e 27, cada um deles introduzido pela conjunção grega gar, porque fornecem 3 razões relacionadas ao motivo por que um discípulo precisa renunciar à sua vida terrena e tomar a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, a pessoa que rejeita a vontade de Deus e busca, em vez desta sua própria vontade para a vida, acaba perdendo eternamente todo o bem terreno que se está tentando proteger. 16:26. Ganhar o mundo inteiro, conseguir todo o dinheiro, prazer e poder deste mundo não faz nenhum benefício permanente se a pessoa perder a sua alma para a morte espiritual e separação de Deus. Compare Filipe 3, 7 a 9. 16:27. É Filipenses, tá? Desculpa. 16:27. O Filho do Homem há de vir. Veja a nota 8:20. A segunda vinda de Cristo, na glória do seu Pai, com os seus anjos, trará juízo às pessoas que escolheram seguir a sua própria vontade, terá recompensa somente para quem tomar a cruz. 16:28. Alguns dos 12 que se encontram com Jesus em Cesareia de Filipe estariam vivos para testemunhar o Filho do Homem vir no seu reino. Esse acontecimento prédito tem sido interpretado de diferentes formas, como se referindo à transformação de Jesus, 17:1 a 8, a ressurreição, a vinda do Espírito no Pentecoste, a expansão do reino por meio da pregação da igreja primitiva, a destruição do templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo, a segunda vinda e ao estabelecimento final do reino. O contexto imediato parece indicar a primeira interpretação, a transfiguração que vem logo a seguir. Marcos 9, 2 a 10, Lucas 9, 28 a 36. Nela, alguns dos discípulos de Jesus viram como ele será quando vier no poder do seu reino. Esta interpretação também é apoiada segundo Pedro 1:16 a 18. Segunda Pedro 1:16 a 18, no qual Pedro equipara a glória de Jesus à sua transfiguração, da qual Pedro fora testemunha ocular. Ao mesmo tempo, as interpretações 2, 3 e 4 também são perfeitamente possíveis, pois todos são situações nas quais Jesus veio no poderoso avanço do seu reino, que foi parcialmente embora ainda não completamente realizado. Alguns intérpretes entendem que Jesus está falando em termos mais gerais de muitos ou de todos os acontecimentos das interpretações 2 a 4. A interpretação 5 é menos convincente, pois o juízo sobre Jerusalém não reflete o crescimento positivo do reino, e a interpretação 6 é inaceitável, pois implicaria que Jesus estava enganando sobre o momento da sua volta. Enganado, na verdade. Estava enganado sobre o momento da sua volta. Analogia. Nem todo caminho leva ao destino certo.
Muitas vezes desejamos caminhos rápidos, leves e sem dor. Pedro queria isso para Jesus, mas Jesus mostra que nem sempre o caminho mais fácil é o caminho certo. Há processos que moldam, perdas que ensinam e renúncias que libertam. Tomar a cruz é escolher o propósito acima do conforto. Nem tudo que pesa destrói. Algumas coisas fortalecem. Às vezes, meus amores, a gente vai fazer algo na nossa vida e a gente acha que vai ser fácil, que vai ser algo que vai trazer coisas fáceis para se resolver. E nem sempre o caminho fácil é o caminho certo. Às vezes a gente precisa passar pelas dificuldades para a gente enfrentar o que é necessário. Às vezes a gente precisa passar por situações para a gente entender que nem tudo é o caminho mais fácil e leve, que às vezes a gente precisa sentir para que a gente possa conseguir compreender. E às vezes as renúncias, elas acabam trazendo essas libertações, os processos acabam nos moldando, as perdas acabam nos ensinando. E às vezes a gente precisa entender que o que Deus almeja para a nossa vida não é que a gente só colha, mas principalmente que a gente saiba plantar e que a gente consiga cultivar, porque a colheita ela vem a partir desses dois quesitos, e plantar não é fácil, cultivar muito menos. Mas se a gente tiver ânimo, força e fé, conseguiremos fazer fartas colheitas. Tudo depende do que plantamos e cultivamos. Reflexão do dia. Tenho buscado apenas caminhos fáceis ou caminhos verdadeiros? Às vezes, não é um caminho fácil, mas um caminho que vai ser verdadeiro, que vai me trazer veracidade. O que preciso aceitar como processo de crescimento? Hoje pratique a rendição. Identifique algo difícil que você tem resistido viver. Ou ore pedindo força e entendimento. Dê um passo com coragem, mesmo sem todas as respostas. O caminho certo nem sempre é o mais fácil. Se a gente quer cultivar saúde, a gente precisa cultivar bons alimentos, precisa ter alimentos saudáveis. Se a gente quer ter força física, a gente precisa cultivar as atividades que nos trarão essas forças. Uma atividade física que vai nos dar força muscular, que vai nos trazer consciência do corpo. Se a gente quer ter saúde mental e emocional, precisamos cuidar dos pensamentos e dos sentimentos e entregar para Deus o que é necessário e permitir que Ele haja na nossa vida, mesmo a contragosto. Amém? Oremos. Senhor Deus, ajude-nos a confiar nos Teus processos, que eu não fuja do que pode me amadurecer e me aproximar de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Às vezes Deus sabe o que Ele quer para a nossa vida. Às vezes a gente não quer aquilo, mas talvez porque nós estamos fugindo do aprendizado que Deus está colocando. Então, aceite o processo,
Viva o momento e tente aprender com o caminho. Até amanhã.